Bem, meu nome é Cristiano Colombo e estaremos então agora analisando então a nossa última prova, o exame da OAB oitavo, então, né, que veio trazer então as matérias que nós acabamos debatendo em aula e basicamente neste vídeo nós vamos buscar trazer pontos de recursos para vocês, auxiliá-los então no momento do recurso. Como eu gosto de enfatizar sempre, né, o momento do recurso é um momento importante. Você que ficou ali praticamente com poucas questões faltando para aprovação, não desista, apresente o seu recurso, que ele é muito importante, né? Afinal, vários recursos sendo levados à banca, evidentemente traz uma maior força, né? Não pense, não vou fazer e tal. Todo mundo tem que fazer se efetivamente teve prejuízo nessas questões então que eu estou aqui a tratar. Bem, então, na prova de direito, tanto a prova de direito tributário como a prova de direito civil, né, a gente verifica então que elas acabaram trazendo muitas vezes análise, questões que se voltaram aos textos de lei, aos textos legais, tanto a Constituição Federal, na parte de direito tributário, como na parte de civil até o próprio Código Civil. Então foi uma prova que abordou um pouco de doutrina, mas também foi um pouco e até muitas vezes voltada ao texto de lei, né? Mas em tributário efetivamente nós não verificamos nenhuma possibilidade de hipótese de recurso, mas no direito civil sim. Aliás, a prova de direito civil que acabou passando aqui, como nós estamos olhando, uma prova bastante eclética, ou ainda melhor dizendo, extensa de conteúdo, porque acabou exigindo do aluno que conhecesse parte geral, obrigações, contratos, direitos reais e direitos de exceção. Então ela está bem distribuída, né? Vejam que, por exemplo, lembro a vocês, quando nós estudamos em sala de aula os contratos, nós falamos de um princípio, o princípio da atipicidade contratual. Ou seja, que os contratos podem ser atípicos, né? Não necessariamente exatamente aqueles que estão no código que são os típicos, né? Há uma liberdade de contratar, então, portanto, é possível criar novos contratos, né? Desde que não firam as normas gerais do código. Então, por exemplo, a questão número 41, estou usando aqui a folha branca, né? Tratou do princípio da atipicidade contratual, princípio que nós vimos aí em sala de aula. Também outros pontos aqui importantes, como a parte geral. Nós estudamos aí o Instituto da Simulação, em que nós dizíamos que a simulação é caso de nulidade. Inclusive no nosso aulão aqui nós falamos, eu coloquei no quadro, né, as hipóteses de anulação e estava lá sozinha a hipótese de simulação como hipótese de nulidade. E exatamente caiu aí a questão 38, exatamente isso que nós acabamos de dizer em aula. Perguntava a correta, né, e dizia lá, perguntava a incorreta, melhor dizendo, e dizia lá, simulação é causa de anulação do negócio jurídico. Está incorreto, porque sabemos nós que é o caso de nulidade, né? Está lá no artigo 167 do Código Civil Brasileiro. Mas naquele aulão nós fizemos isso, colocamos de um lado as causas de anulação e do outro lado as causas de nulidade. Vejam que a questão de número 38, ela abordou exatamente isso. Quem acompanhou o aulão, lembra que a gente falou que fraude contra credores é causa de anulação e era São Pauliana. Falamos no aulão isso. Olha lá, não é que cai no 38D, o objetivo da São Pauliana é anular o negócio praticado em fraude contra credores. Era uma assertiva que estava correta e, portanto, não deveria ser marcada. Deveria ser marcada a C, que estava incorreta, porque dizia simulação é causa de anulação do negócio jurídico. Então, várias questões que nós vimos aqui, que trabalhamos aqui em sala de aula durante o nosso curso. No direito das obrigações também, a questão 40, que está todo dia das obrigações. Lembrem quando nós tratamos aqui sobre o princípio da onerosidade excessiva, sobre a questão relativa à revisão dos contratos, artigo 477, artigo 478, pois é, tá aí, a questão 40 acabou trazendo isso. Quem acompanhou, né, o nosso curso aqui com certeza deve ter lembrado que nós falamos em aula, inclusive demos uma ênfase que os contratos deviam ser de execução continuada, diferida, né, como está exatamente nos termos, né, da linha B, que foi considerada certa então pela banca 40B. Né? Também nós verificamos aqui questões passíveis de nulidade, né? Das questões de direito civil, nós verificamos assim basicamente duas aqui que são passíveis de nulidade, que vocês não podem deixar de recorrer, recorram por essas questões. A questão 37, então, tipo 1, do tipo 1 branca, né, do nosso exame de ordem unificado, que tratava sobre o direito sucessório, falou do cônjuge sobrevivente. E eu me lembro que em sala de aula nós falamos sobre o direito real de habitação, né? Quando nós estudamos aqui em sala de aula, no nosso curso, né, aqui, tanto no intensivo como no semi-extensivo, quando nós acabamos falando sobre os direitos reais,
sem dúvida passamos por esse ponto, o direito real de habitação. Importante salientar que quando a gente fala de direito real de habitação, todo e qualquer cônjuge, né, seja qualquer regime que ele esteja então vinculado, ele tem direito. Mas vejam que a questão 37 diz assim, e essa foi considerada a assertiva correta, né? Letra A. O cônjuge sobrevivente, mesmo se constituir nova família, continuará a ter direito real de habitação sobre o imóvel em que residiu com seu finado cônjuge. Com a devida vênia, permissa vênia, né? Analisando o Código Civil, tanto o artigo 1414, que vai falar do direito real de habitação, como também, muito importante, o artigo 1831 não enfrentou essa questão da nova família que esta assertiva, a letra A, considera correta. Então, quer dizer, esta letra A diz assim, o cônjuge sobrevivente, mesmo se constituir nova família, com a devida vênia à banca, vejam, além dessa parte, mesmo se constituir nova família, não estar na lei, esta matéria, ela não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Se vocês fizerem uma busca no site do STJ, que foi exatamente isso que nós fizemos, que, aliás, é o site do STJ que deve responder, né, que deve trazer os subsídios para uma prova de âmbito nacional. No site do STJ não encontramos o enfrentamento direto desta posição. Se o fato de constituir ou não uma nova família permanecerá ou não o direito real de habitação. Então, com a permissa vênia, com a devida vênia à banca, entendemos que não há como reputar a letra A correta. Por quê? Porque ela não está conforme ou nas linhas, nos veios do que a lei traz, né, tanto nesses dois artigos que eu acabei trazendo para vocês, tanto 1831 como 1414, não está exatamente naqueles estritos veios da lei, como também esse trechinho, mesmo se constituir nova família, não foi enfrentado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, levando em conta que estamos falando de uma prova em nível nacional, não há como considerar essa assertiva plenamente correta, ok? Então, creio que devemos recorrer, porque esse ponto, mesmo se constituir nova família, não há jurisprudência a fundamentar, a fulcrar, né, a dar veios que esteja correta essa assertiva. Então, com a devida vênia, acreditamos que a questão 37 não pode ter como assertiva a letra A, pois nem a lei e nem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou. Ok? Então, 37, recorram da 37, porque a 37 realmente entendemos não ter subsídio nem legal, tampouco pretoriano jurisprudencial. Bom, e outra situação aqui que também merece recurso, que com certeza vocês devem lembrar da sala de aula quando nós falamos, né? Inclusive isso foi bem trazido, né, aqui na Verbo quando nós estudamos a parte de direitos reais. Vejam que a parte de direitos reais foi uma parte importante nessa prova, né? Como nós estamos aqui falando, que é o direito real de habitação. Caiu também aqui agora uso capião, que é forma aquisitiva, né? É uma prescrição aquisitiva originária, que é a uso capião. Na questão número 42, o que está acontecendo? Realmente, quem veio às aulas deve lembrar, né, que nós estudamos aí o uso capião por abandono de lar, prazo de 2 anos, né, 1240A do Código Civil Brasileiro. Tudo isso a gente acabou aqui trazendo, debatendo, né? Inclusive, eu me recordo bem que a gente tratou, porque alguém perguntou, professor, e tem jurisprudência sobre isso? O que nós respondemos? Olha, ainda não há jurisprudência sobre isso, por quê? Porque ainda não se estabeleceu o período aquisitivo de 2 anos a partir da promulgação, enfim, da vigência da lei. Então nos falta trazer aqui um caso jurisprudencial, porque ainda não há, né, na justiça isso. Exatamente porque não houve período aquisitivo ainda de 2 anos a partir da promulgação da vigência da lei. Bom, o que acontece? Realmente, a prova na questão 42 traz os requisitos. Né? Traz os requisitos na letra D. Né? 42, letra D, trata sobre o uso capião, como falei, por abandono de lar. E na letra D, realmente, que foi a letra que a banca sugeriu, há um preenchimento ali dos requisitos para que, como nós dizemos aqui, a pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos os requisitos previstos no Código Civil. Não, realmente, os requisitos estão preenchidos. Acontece que o problema ele tem uma nulidade. Por quê? Porque, na verdade, a banca
computou o período aquisitivo de 2 anos a partir de janeiro de 2010. Somente que, analisando o artigo 1240-A, esta lei ela foi acrescentada, essa forma de uso capião por abandono de lar foi acrescentada no Código Civil a partir da Lei 12.424 de 2011. Portanto, a formulação do problema e a assertiva que foi apontada, ela vai sim ferir, violar o princípio da irretroatividade. Ou seja, a questão está errada porque a questão não está formulada de forma adequada, por quê? Porque ela traz como cômputo de tempo período anterior, né, à vigência da lei que introduziu. Então, lá em 2010, prezados, em janeiro de 2010, não se poderia contar prazo para cômputo deste uso capião, desta forma de uso capião, ok? Desta uso capião. Logo, entendemos que esta questão, ela padece de nulidade, certo? Então, vejam, do que nós aqui apresentamos, nós podemos dizer que tanto a questão de número 37, por trazer uma assertiva que fala de direito sucessório e que afirma algo que nem a jurisprudência e nem a lei, né, confirmaram, né, como também a questão 42, por trazer um raciocínio que envolve um período em que não havia legislação de uso capião por abandono de lar, entendemos que a questão 42 também padece de nulidade. Então vejam, diz ali, letra D, a pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos os requisitos previstos no Código Civil. Não preenche porque, uma vez que somente a lei, né, lá de 2011, né, a Lei 12.424 de 2011, foi que fez aportar no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, a possibilidade de uso capião por abandono de lar, não teria como fazer o cômputo desde janeiro de 2010. Então, gente, seriam essas as minhas colocações. Gostaria de dizer a todos aí algumas palavras finais no sentido de que não desistam, façam um recurso, é importante, né, cada um colocar a sua força, apresentar o seu recurso, porque evidentemente que um grande número de recursos gera uma maior possibilidade da banca ver e ser sensibilizada a revisar ou anular uma questão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, permaneçam firmes aí estudando e venham aqui conosco para a segunda fase. Né? Venham fazer aqui a segunda fase com a gente, contem com a gente aí nessa caminhada. Nós temos aqui um curso preparatório que envolve tanto a primeira fase, que se tudo der certo, vocês já estão vencendo agora, como também a segunda fase. Né? E nós aqui, nós vamos fazer nessa segunda fase, nós fazemos um estudo direcionado, né? Tanto na parte de direito civil, na parte de direito penal, na parte de direito tributário. Né? Seja qual vocês venham a escolher, direito do trabalho também. Então nós vamos ter preparação, tanto em nível de peças, né? Vejam que, por exemplo, na parte de direito tributário, que é a parte que nós trabalhamos mais diretamente aqui, a minha pessoa trabalha mais diretamente, eu trabalho mais diretamente nesse ponto. Vejam que nós trabalhamos questões práticas, então nós analisamos, por exemplo, problemas, qual a peça devemos ajuizar, se é caso de recurso, qual recurso a interpor, se é caso de mandado de segurança, se é caso de ação anulatória, isso tudo é muito importante. Para que vocês trabalhamos linguagem, realização de peça, correção de peça. Então, bem interessante também. E, claro, nós não podemos nos descuidar da parte teórica. Então, na parte teórica, a gente revisa os principais pontos, provas que trouxeram problemas e que merecem uma apreciação teórica, prática, para a situação. Sabemos nós que a prova da OAB ela não traz somente a realização de uma peça, mas também de questões teóricas. Então, nós nos preparamos aqui, fizemos um misto, né, tanto da parte teórica, né, prática, no sentido de responder as perguntas, como também as peças. Né? Então fizemos aqui, né, esse curso que já vem aí com uma longa caminhada, né, ela vem se amoldando às provas, às necessidades que os alunos vêm apresentando. Então, gente, agradeço a atenção de vocês. Né? Como digo, não desistam, sigam em frente, busquem o sonho, busquem essa carteira. Um grande abraço, né, e nos vemos aí nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos. Valeu!